hoje, 25 de junho de 2018, e está rolando aí a fase principal da Copa do Mundo, onde começam a se definir as equipes que vão para as oitavas de final. Agora há pouco está rodando ainda, estão jogando, e a equipe do Uruguai vai vencendo pelo placar de 3-0 a equipe da Rússia, mas os dois já estavam classificados, só estavam vendo quem é que seria o primeiro colocado e o segundo colocado. O Uruguai vai ser o primeiro colocado do grupo A. E aí vamos ter aí essa semana inteira, inclusive para todos nós brasileiros, na quarta-feira, onde o Brasil vai consolidar a sua participação nas oitavas da Copa do Mundo. Mas também aqui não parou de rolar bola, os campeonatos brasileiros, menos a Série A, os outros estão rolando todos, e tivemos aí uma rodada recheada de emoções na segunda divisão do Campeonato de Santa Catarina. E nós vamos aqui abordar os nossos clubes aqui, o Barroso, que esteve jogando no sábado lá em Camboriú, na cidade de Camboriú, enfrentando a equipe do Camboriú e foi derrotado por 2-1. E o Jânio Flávio esteve lá e acompanhou essa derrota da equipe do Barroso e, consequentemente, a vitória da equipe do Camboriú, que coloca a equipe do Camboriú como líder nesta quinta rodada do Campeonato Catarinense. Já não foi justo o resultado lá entre Camboriú e Barroso, ou o Barroso poderia ter surpreendido? Olá, Eladio. Olá, você de casa. É muito bem colocado, Eladio. Não foi justo, foi uma das maiores injustiças que eu vi no futebol. O Barroso fez, para mim, a melhor apresentação dele no Campeonato Catarinense, fez uma partida consciente, uma partida com a bola no chão, com articulações no meio de campo, o ataque chegando. O Barroso abriu o placar logo a 8 minutos, numa belíssima jogada do Andrezinho pelo lado esquerdo. Driblou o lateral, entrou na área, cruzou para trás, o Alessandro veio e fez 1-0 para o Barroso. E a partir daquele momento o Barroso ainda perdeu mais 2 oportunidades e logo aos 19 minutos, numa bobagem do zagueiro, o Vitor Hugo, do Almirante Barroso, num lançamento para a área, e foi disputar uma bola com o jogador do Camboriú e acabou pegando ele por baixo e fez um pênalti sem necessidade nenhuma. O Neilson foi lá e acabou empatando o jogo. E o primeiro tempo continuou lá e cá. No segundo tempo, o Barroso foi absoluto, dominou a bola, dominou o jogo, perdeu 4, 5 oportunidades de gols. A equipe do Camboriú, em momento algum, levou perigo à equipe do Almirante Barroso. E aos 44 minutos do segundo tempo, numa bobagem muito grande, novamente do Vitor Hugo, tá? Paulinho recebeu uma bola na entrada da área, ele estava de costas para o goleiro e para a área, e o Vitor Hugo, inadvertidamente, chegou por trás e fez uma falta grotesca no jogador. Era só cercar ele, não deixar ele fazer o giro, chegou e deu um carrinho por trás, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. E, para a felicidade do Thiago Pará, pegou a bola com muito efeito e jogou fora do alcance do goleiro René Júnior e o Camboriú ganhou o jogo. Infelizmente para o Almirante Barroso. E no lance seguinte, uma bola atrasada, tá, do zagueiro do Camboriú, o goleiro não viu, a bola ia entrando e bateu na trave e saiu para a linha de fundo. Então foi uma grande injustiça a derrota do Almirante Barroso lá em Camboriú, né? Mas o Almirante Barroso continua entre os 4, está jogando um bom futebol. Com a saída do treinador, quem esteve lá na beirada do campo foi o Nenê Vanucci, e agora, a partir de hoje, assume definitivamente o Rony Aguilar, vai ser o treinador do Almirante Barroso. Então o Almirante Barroso foi lá, Eladio, fez uma boa partida, lamentavelmente não ganhou. Futebol é assim, né? Ô, Jânio, por esse comentário que você está fazendo, e pelo que nós estamos vendo na evolução, nós estamos aí com a quinta rodada. Nós tivemos aí uma decepção muito grande nessas 5 rodadas da equipe do Metropolitano, que sempre foi colocado o Metropolitano com o Marcílio Dias, com o próprio Camboriú e o Barroso, como os que teriam condições de brigar para conquistar a sua vaga para subir a primeira divisão. Tivemos aí um início de competição meio turbulenta, não se confirmou muito isso. O Camboriú aqui acabou crescendo dentro da própria competição,
mesmo não jogando bem, como você está colocando aqui agora, que o Camboriú mais uma vez foi sufocado pela equipe do Barroso, mas conseguiu vencer, mas o importante dentro da competição é o resultado. É que, no entanto, então, esse campeonato nosso... Todas as vitórias do Camboriú foram com diferença de apenas um gol. Todas. E um detalhe, por essa analogia sua, eu acho que o nosso campeonato, esse aqui, vai pegar fogo no segundo turno. Vai. Por quê? O Metrô começou a crescer. O Barroso começou sem aqueles atletas que vinham Isso. do Internacional e sem o reforço. Melhorou quando esses jogadores chegaram. O Metropolitano consegue chegar, depois de estar aí cheio de problema, trocando treinador. O Metropolitano com aquele menino que foi lá, que jogou aqui no Marcílio Dias, que é o treinador agora, o Viton. Com a entrada do Viton, o Metropolitano chega a crescer dentro da competição. É o Viton que está lá, né? Blumenau. É o Viton. É no Blumenau? Ah, no Beck? Ganhou o Beck. O Beck também ganhou folgado. Então nós vamos ter um segundo turno. Pegado então, quem levar esse primeiro turno sai num lucro extraordinário. Extraordinário. E assim, ó, e aquilo que você falou, né? O campeonato pegou fogo agora, né? Esse time do Juventus Jaraguá do Sul, que veio aqui, estava ganhando de 2-0, acabou perdendo o jogo de 3-2. Ontem foi lá na cidade de Joinville, e esse time do Fluminense não tinha perdido ponto em casa. Ontem empatou, o Juventus conseguiu tirar pontos deles lá. O Metropolitano conseguiu ganhar o primeiro jogo ontem lá em Palhoça e vai encarar o Camboriú. Olha só essa próxima rodada, depois nós vamos falar do Marcílio. O Camboriú, que ganhou aí todos os jogos muito apertado, com diferença de um gol, acabou levando um banho de bola no segundo tempo da equipe do Barroso e ganhou de 1-0, vai agora enfrentar o Metropolitano. Isso todas as vitórias, porque ele empatou com o Marcílio. Sim, as que ele ganhou, todas as elas vitórias foi só com diferença de um gol. A diferença de um gol. E agora ele vai enfrentar o Metropolitano lá em Blumenau. E o Metropolitano agora deu uma encaixada e ganhou o jogo fora. E o Fluminense, que era outra pedra no sapato também do Marcílio Dias, vai jogar aqui quarta-feira às 11 horas da manhã contra o Barroso. Mas eu acho assim, ó, o Fluminense e o Juventus são duas equipes que não estavam catalogadas como pretendentes de subir à primeira divisão. Não estavam catalogados. Começaram bem essa primeira fase. E aí é que é aquele detalhe. Se eles levantar o título desse primeiro turno, para eles é uma glória, porque eu não acredito que eles vão ter sequência. Primeiro, o Juventus conseguiu 2 vitórias, foi para tentar a terceira contra o Beck, que faria chegar com 9 pontos, acabou perdendo dentro de casa. Exatamente. O Fluminense, que veio aqui, pegou um empate aqui com o Marcílio Dias, depois fez mais 2 vitórias, e estava brigando, estava ali liderando juntamente com o Camboriú, chega em casa e também tropeça e não consegue sair do 0-0. Então, é uma situação que nós vamos ver ainda muita esquenta-cabeça. Mas continuo da mesma previsão. Esse primeiro turno, quem levantar esse primeiro turno, bota a mão para o céu, porque já está entre os 4. Porque depois pode encaixar mais alguém ali de baixo que está crescendo, que pode crescer, o próprio Barra. O próprio Barra, no jogo que fez ontem com o Marcílio, fez um jogaço. Pelo jogo que fez ontem com o Marcílio, você vê que o Barra tem grandes possibilidades de melhorar dentro da competição. E agora sim, né, Eladio, nesse final de semana aí também a equipe do Tubarão foi eliminada da Série D, vai sobrar mais um monte de jogador, né, aí no mercado. Mas tu acha que alguém, além de Metropolitano, além de Marcílio Dias, além de Camboriú, vão ter bala na agulha para contratar? Não. Eu acho que os únicos que podem ainda aventurar em contratar, reforçar, mexer, é Marcílio Dias, é o Metropolitano, o Metropolitano e o Camboriú. Eu não vejo Barra com investimento, não vejo Juventus com investimento, não vejo Fluminense com investimento, até porque eles não têm uma estrutura econômica financeira suficiente para investir e brigar para isso. Mas assim, ó, se tiver jogadores lá de 23, sub-23, com certeza vai caber em algum time aí. E o Tubarão também vai querer colocá-los no mercado, né? Agora eu queria fazer uma parte aqui, se você me permite, eu queria falar um pouco da arbitragem. O Leandro Perrone Messina é uma brincadeira, tá? Do Marco Antônio Martins, está escalando esse moço. Aliás, ele apita Série A, Série B, Série C, Série D, ele apita... Série D ele não apita porque ele não é árbitro CBF. Sabia que ele não é árbitro CBF? E eles insistem em colocar esse moço para apitar.
Olha só, Elaide, esse moço chegou atrasado lá em Balneário Camboriú. O jogo começou lá em Camboriú. O jogo começou 6 minutos de atraso, tá? Ele é uma vedete, tá? Só apita pro time da casa, não respeita os jogadores, fica rindo da cara dos caras toda hora, tá? Ele começou o jogo com 6 minutos de atraso. Se uma equipe entra atrasada em campo, ele vai para a súmula, ele paga a multa. E ontem, no final da tarde, eu abri a súmula do jogo, ele não constatou absolutamente nada que ele chegou atrasado no estádio e que o jogo começou atrasado. Então eu acho que está na hora do seu Marco Antônio Martins, que é meu amigo. Mas também tem uma seguinte, não é só o árbitro, né? Tem aí o relatório do delegado. Quem é o delegado? Eu espero que o André, lá da cidade de Blumenau, eu espero que o André... Mas, o Eladio, esses caras, eles são corporativistas, eles são tudo assim, ninguém vai dedar ninguém, né? Mas nós, da imprensa, estamos de olho nisso. E assim, ó, tem tantos árbitros bons aí, tá? Que apitaram categorias de base, que trabalharam muito bem e não estão sendo escalados. Aí você continua escalando o Perrone toda a vida. Então, sinceramente, tá, o Barroso reclamou muito do Perrone também. Tá? Eu acho que o Perrone está na hora de parar. O Perrone já deu o que tinha que dar. Bota essa garotada para apitar. Ontem nós tivemos o Miranda ali no Marcelo Dias. Para mim foi bem, tranquilo. Né? Então, eu acho totalmente desnecessário você estar colocando árbitros antigos para apitar uma segunda divisão. É que, na verdade, no jogo de ontem, tanto o Barra quanto a equipe do Marcílio jogaram futebol, foram para jogar futebol. O Barra jogou mais do que o Marcílio. O Barra, que nós vamos falar no segundo bloco. O Barra jogou mais do que o Marcílio. Então facilita pro árbitro. Porque quando você pega uma equipe que fica querendo jogar o árbitro contra a torcida, fica querendo ganhar o árbitro na manha, querendo ganhar o árbitro no grito, e o árbitro não tem pulso, aí a coisa complica e aí você pode até ser prejudicado com cartões, com expulsão, e aí vai querer jogar a culpa em cima do árbitro. Então, eu não sei, nesse jogo aí que você está analisando, os dois times incomodaram ou foram erros técnicos da arbitragem? Erros técnicos e disciplinares, entendeu? Eu conheço o Perrone há muito tempo e ele é um caseirinho daqueles, cara. E o mais incrível, né, porque daí o Eli Alves da Silva, que é um grande assistente, entrou na dele. Ele estava ali do ladinho do Mauro Ovelha e o Mauro Ovelha que estava sinalizando. Ó, nós vamos ao nosso intervalo e, na sequência, nós vamos com a tabela do que aconteceu nesse final de semana e analisarmos aí o jogo do Marcílio Dias com o Barra, inclusive mostrando os melhores momentos desse jogo. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguidinha. Estamos de volta e este segundo bloco nós temos o apoio do Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Nós vamos de imediato, então, à tabela, ver o que rolou nesse campeonato e depois, então, com a análise do Jânio e também meus pitacos aqui, nós vamos analisar o jogo da equipe do Marcílio Dias, o jogo do Marcílio Dias contra a equipe do Barra, porque a situação do Marcílio Dias pode melhorar, porque estava lá atrás, com esse resultado, essa vitória, e os outros resultados colocou a equipe do Marcílio em condições de estar em segundo lugar agora, está com 2 pontos, 11 contra 13, 2 pontos do Camboriú, então o Marcílio Dias tem essa condição. Vamos à tabela? E no campeonato catarinense da Série B, a 5ª rodada completinha, Blumenau 3, Operário de Mafra, o Blumenau está se recuperando, Operário de Mafra 0, Camboriú 2, Almirante Barroso 1, o jogo comentado pelo Jânio, o Guarani de Palhoça 0, Metropolitano, que também vem se recuperando 1-0, Marcílio Dias 1-0 em cima do Barra, um jogo que nós vamos comentar daqui a pouquinho, e você vai ter o privilégio de ver os melhores momentos, e o Fluminense não saiu do 0-0 contra a equipe do Juventus. No Campeonato Brasileiro da Série B, a rodada 12ª no sábado, Curitiba 1, Figueirense 1, São Bento 0, Londrina 1, Fortaleza 1, Goiás 2, Boa Esporte 0, Vila Nova 2, Sampaio Correia 2, Atlético Goianiense 3, CRB 1, Paysandu 1. São Bento era o único invicto e perdeu em casa, né? Era o único invicto.
No Campeonato Brasileiro da Série B, o Fortaleza lidera com 26, seguido do Avaí com 22, Figueirense 21, CSA 21. Esse aí é os 4 primeiros. O Vila Nova é o quinto com 19, 19 também tem o Curitiba, Paysandu 17, São Bento 17, Guarani 16, Atlético Goianiense 16. Tá tudo empencado aí. Então. O Juventude vem na 11ª com 16, Ponte Preta 12º com 15, depois Londrina com 15, Oeste com 15, Sampaio Correia 14, Brasil de Pelotas 13 e na zona de rebaixamento Goiás 12, CRB 12, Criciúma 9, Criciúma que empacou aí, e o Boa Esporte 6. Então, eu acho que dificilmente o Boa Esporte vai escapar e o Criciúma aí está a 3 pontos, né? E o grande jogo da rodada aí foi o Curitiba e o Figueirense, né? O Curitiba acabou saindo na frente, o Figueirense acabou empatando com um golaço do Baico Leite de fora da área e depois ainda no último minuto, o Figueirense perdeu um gol incrível, né? Mas foi um ótimo resultado para o Figueirense, que se manteve e afastou um pouco o Curitiba, que estava aí a 1 ponto do Figueirense, né? Mas o CSA começa também a ficar engraçadinho nesse campeonato. Mas nós temos ainda muita briga aí nessa Série B aí, Sim. porque é turno e retorno, nós estamos aí peleando ainda nessa classificação. E vamos então analisar, Jânio esteve lá comentando esse jogo do Marcílio Dias contra a equipe do Barra. O Marcílio Dias venceu 1-0. No comecinho do jogo, o Schwenk fez o gol. Jânio, me fala do sofrimento desse jogo. Eu acho que foi um dos jogos mais sofridos do Marcílio Dias jogando em casa dos últimos tempos, né? Inadmissível o Marcílio Dias, um time com a estrutura que tem o Marcílio Dias, com a condição que a diretoria dá para o Marcílio Dias. Enquanto você vai comentando aqui, nós já vamos colocando os melhores momentos, até para você, dentro do seu comentário, para o torcedor começar a analisar melhor. Então veja bem, olha a infelicidade do jogador do Barra, né? Ele acabou escorregando ali, aí o Ailton chegou, cruzou e o Schwenk só colocou a bola para dentro. Então o Marcílio Dias começou muito bem, tudo parecia que o Marcílio Dias iria realmente fazer um grande jogo e talvez um resultado elástico, até porque fez o gol logo a 2 minutos. O público foi bom, né? Foi bom, deu 1.000 e poucas pessoas, bom sim, tá? Um jogo às 15 horas. Aliás, olha aí o gol que o Marcílio Dias perde. Então essa aí praticamente foi a última oportunidade do Marcílio Dias no primeiro tempo, isso era 8 minutos. Depois só deu Barra. O Barra jogou muita bola. No primeiro tempo ainda o Marcílio conseguiu dar uma equilibrada, mas no segundo tempo o Barra perdeu um gol atrás do outro, teve 2 bolas na trave, foi uma coisa impressionante. Essa bola aí o Rafael Acan saiu aí meia atordoada, acabou perdendo o tempo da bola. Essa bola aí bateu na trave, essa bola aí o Barra perdeu uma grande oportunidade. O Marcílio Agora Dias, vem a defesa dele. Daí depois o Can começou a pegar tudo. Fez uma grande atuação o Can. E o Marcílio Dias, no meu pensamento, tá? O Marcílio Dias foi escalado de forma errada. O Marcílio Dias vinha jogando num 4-3-3, vinha ganhando tranquilamente, foi até Blumenau, ganhou lá por 3-0 num esquema tático. Olha só que defesaça. A bola ia encobrindo o goleiro, ele deu um passo para trás e voou e acabou tirando. Então o Marcílio Dias, para mim, mexeu muito mal no time, tá? Escalou mal e mexeu mal. Porque, veja bem, se tu vem jogando no 4-3-3, tá? Você teve o Abner expulso. O que era a lógica? É só colocar um jogador no lugar do Abner, que seria o Wilson Júnior, que é um jogador que joga pelos lados. Mas aí não. Aí o René foi inventar. Aí ele já estava jogando com 3 no meio, ele colocou mais o Léo Ávila, que até agora não disse porque veio para o Marcílio Dias, e segundo a informação era para o Marcílio perdeu esse gol incrível, já depois no desespero do Barra, né? O Sabiá acabou perdendo esse gol. E o pessoal estava querendo gol, mas a bola não entrou. Não, a bola não entrou. Então, o Marcílio Dias, para mim, foi escalado mal, e quando se mexeu muito mal também. Até porque, se sai o Abner, entra o Wilson Júnior. É uma coisa normal e natural. Mantém o mesmo esquema tático que vem dando certo. Por que mexer no esquema tático jogando em casa? Principalmente jogando em casa. Daí você coloca 4 homens no meio, tá? Você coloca ali no meio o Léo Ávila, que entrou no time, o Arthur Feitosa, o Renan,
E também o Safira, que aliás o Safira também se escondeu, até agora ainda não jogou, né? Então o Marcílio Dias realmente teve muito abaixo, poderia ter jogado mais, depois que entrou, porque assim, ó, o que acontece? Quando tu enche o meio-campo de jogadores e você não tem ninguém no ataque, o time, quando ele é muito atacado, ele precisa ter uma válvula de escape para poder respirar, que é um atacante que puxa o contra-ataque e tire o time do sufoco. E o Marcílio Dias não tinha esse homem. Só teve a partir do momento que o Wilson Júnior entrou no time. É impressionante. Ô, Jânio, eu acompanhei esses 2 jogos do Marcílio, acompanhei o primeiro contra o Fluminense e fiz aqui uma menção com relação ao setor de meio de campo do Marcílio. O problema não é a formação tática da equipe, do 4-4-2, 4-3-3, não é nada disso. O problema é que o time está disperso no setor de meio de campo. Naquela oportunidade contra o Fluminense, o meio de campo do Fluminense deitou e rolou em cima do meio de campo do Marcílio, que não existiu, até porque o Arthur Feitosa e o Andrei são praticamente zagueiros, não são meio-campistas, não passam do meio de campo, não fazem a participação junto com o Cláudio. Na mesma forma como o Max no primeiro jogo e agora com o Safira também abandona o setor, vai lá para frente. São jogadores que não... Por que não olhar o adversário? Quem é que carimbava a bola do Fluminense? O 10. Aquele jogadorzinho do Fluminense e tal, pegava e distribuía, o time rodou e deu um sufoco. Quem carimbava a bola do Barra? O Atos. O Atos se posicionava, se apresentava, recebia, tocava, fazia a bola girar e fazia a bola rolar. O Marcílio Dias ficou perdido. Aí a segunda bola sempre foi do adversário no jogo contra o Fluminense e no jogo contra o Barra. Alguma coisa está errada. E o René tem que observar. Se ele não observar, se ele fica ali, como estava ele e o Teco na beira do campo, observando e não vendo, e que era visível esse posicionamento do time, ele vai perder qualidade em todos os jogos. O adversário vai deitar e rolar. Então arruma esse meio de campo. Lá na frente, tá bom, o Schwenk tá lá, a bola bateu na frente dele, ele vai lá e faz, fatura. O Kahn deu uma saída mal ali, mas depois se recuperou no jogo. Pegou umas 3, 4 bolas difíceis, que se não fosse ele, o time tinha amargado aí um empate, talvez até uma própria derrota. Então o Marcílio Dias está pecando no seu comportamento de compartimento. E principalmente esses homens de meio de campo têm que repensar a forma de jogar. Eu penso igual, tá? Mas eu acho que o esquema tático, só isso aí que eu discordo de você, eu acho que o esquema tático foi mudado sim, tá? Se o time vinha rendendo, não tem porquê. Porque assim, ó, qual que é a função do Ayrton nesse time? Teoricamente, o Ayrton é um cara que joga lá pela esquerda e teria que ajudar o Rigo. O que aconteceu ontem com o lateral? O Barra colocou um homem em cima do lateral esquerdo do Marcílio Dias, do Rigo. O Ayrton tá jogando ali. O Ayrton não atacava e não ajudava o lateral esquerdo. E às vezes ainda vinha para o meio. Quer dizer, você já tem 4 homens no meio, vem mais um homem para o meio e você fica sem opção nenhuma na frente. Mas o Jânio, assim, ó, se você vê qualquer tipo de jogo, você pega a bola, você está apertado lá dentro, quem é que vai te socorrer? É o meio. São jogadores de meio que são os 5, o 8, para você entender o que eu quero dizer. Os 5, o 8, o 10, são jogadores que vão se apresentar para refazer a jogada. E esses jogadores não estão se apresentando para refazer jogada nenhuma. Mas você precisa ter um atacante, como eu falei ali, para você ter a válvula de escape, tá? Mas o que adianta, Eladio? Tu ter o Safira, tu ter o Léo, tu ter o Alba, você ter o Feitosa no meio, se a bola não passa no meio. Todas as jogadas do Marcílio Dias era de defesa para ataque e ataque não existia, só conseguiu desafogar um pouco. Onde é que estava o Safira? O Safira estava perdido. Lá na frente. Onde é que estava o Arthur Feitosa? Onde é que estava o Andrei? O Andrei estava jogando do lado um do outro ali na frente da zaga. Quer dizer, é lógico que esse time, o círculo central ficou totalmente vazio. Então você está dizendo que o Marcílio chamou o adversário para cima dele? Não, é que o seguinte, não é que ele chamou, ele dividiu o time assim, ó, ele botou um time na frente e um time atrás. Não teve no meio. E o meio ficou morto. Mas eu comentei na Rádio Univalha, eu nunca vi você colocar 4 homens no meio e tu perdeu o meio de campo. E no Marcílio conseguiu. Teoricamente foi colocado no meio, mas não jogaram no meio. Então, com essas explicações, e o Marcílio Dias é o vice-líder, com 8 pontos, com 11 pontos e o Camboriú com 13. Quarta-feira tem rodada e dá pesada. Um abraço e até amanhã.